Onde vamos falar um pouco sobre o FIFO. Mas antes vamos entender os que são os escalonamentos em geral. Existem diversos tipos de escalonamento. Escalonamento é a tarefa de decidir qual processo irá ocupar o processador. Faz parte do processador e está encarregado de tomar a decisão de escolha. Tipos de escalonamento em geral. Vamos falar sobre os tipos de escalonamento, ou no caso, os 3 escalonamentos básicos. Os de longo prazo. Os de longo prazo controlam o grau de multiprogramação e também administram o número de processos que estão sendo executados. Seleciona o processo que está na memória secundária e o leva para a memória principal. Assim, uma tentativa de execução é feita. Ele é autorizado ou atrasado pelo escalonador de longo prazo. O escalonador dita quais processos vão ser executados. Os de médio prazo e os de curto prazo. Os de médio prazo controlam um processo que vão ser removidos de forma parcial ou até mesmo totalmente da memória. Eles selecionam os processos que estão na memória virtual e temporariamente remove o processo da memória principal, o colocando na memória secundária. O escalonador, a médio prazo, pode realizar as operações, em vários casos, como um processo que não está mais ativo após um tempo. Um processo que está ocupando uma larga quantidade de memória que precisa ser removido da memória principal para outro processo serem carregados. Os de curto prazo. Eles ficam na CPU e na controlam a CPU e a memória. Seleciona entre os processos em estado de pronto que estão na memória para serem executados pelo processador. O escalonador de curto prazo faz decisões de escalonamento muito mais frequentemente que os de médio e longo prazo. Uma decisão de escalonamento deve ser feita no mínimo a cada fatia de tempo, e elas são bem curtas. Agora o FIFO. Ele é conhecido como o primeiro que entra ou o primeiro que sai. Como realmente uma fila. O que está no primeiro lugar na fila vai ser o primeiro a ser atendido e depois sai. É o primeiro que chega, será o primeiro a ser executado. Ou seja, será executado como um todo e não será interrompido até que ele seja finalizado. Na fila de processos que já estão prontos, vão para o final da fila e serão escalonados, como uma espécie de escada. O primeiro do último degrau de cima vai para baixo e assim por diante. Sua vantagem é que ele é mais simples dos processos de escalonamento, podendo ser mais simples que o Round Robin. Sua desvantagem é o tempo médio de espera. Ele, digamos que pegue um processo de longo prazo, ou seja, ele vai demorar mais a ser executado, já que ele vai ter que ser executado como um todo. Se for um de curto prazo, ele vai ser executado mais rápido. E é isso.